Olá, bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de hoje. Hoje a nossa aula é remota. Nós vamos fazer a leitura do texto Diário de uma Expedição, no livro Gêneros, Leitura e Análise, páginas 57 a 60. Pedi a vocês semana passada que fizessem a leitura do texto e resolvessem as atividades sobre ele. Hoje nós vamos fazer a leitura e a correção das atividades, tá? Não deixe de tirar foto e enviar caso você esteja aí no sistema remoto. Você que está no presencial também, termine as suas atividades, que eu estou olhando aí as tarefas que estavam faltando, tá? Vocês terminarem. Então, todos vocês quitem as tarefas, porque nós já estamos encerrando o bimestre, né? Semana que vem já começa a revisão, então é o período aí de você reforçar, estudar, revisar aquilo que a gente estudou, né, durante todo o bimestre, e é o momento de você se preparar para as avaliações, tá? Então vamos lá? Abra o seu livro aí na página 57, vamos fazer a leitura e a correção das atividades. Qualquer dúvida, estou disponível no plantão das 7 às 11, tá? Texto 2, Diário de uma Expedição. Euclides da Cunha, publicado em O Estado de São Paulo, em 7 de agosto de 1897. Veja só, é um texto que foi publicado há alguns anos atrás, né? Depois de 4 longos dias de verdadeira tortura, subo pela última vez a tolda do vapor na entrada belíssima e arrebatadora da Bahia. Não descreverei os incidentes da viagem, visto todos através de inconcebível mal-estar, desde o momento emocionante da partida em que Bueno de Andrade Teixeira de Souza, um temperamento feliz, energético e bom, e uma alma austera de filósofo, representaram em 2 abraços todos os meus amigos de São Paulo e do Rio, até o seu termo final nas águas desta histórica paragem. Escrevo rapidamente, direi mesmo vertiginosamente, acotovelado a todo instante por passageiros que irradiam em todas as direções sobre o tombadilho, na azáfama ruidosa da chegada, através de um coro de interjeições festivas, no qual meia dúzia de línguas se amoldam ao mesmo entusiasmo. É a admiração perene e intensa pela nossa natureza olímpica e fulgurante, prefigurando na estranha majestade a grandeza da nossa nacionalidade futura. E realmente o quadro é surpreendedor. Afeito ao aspecto imponente do litoral do sul, onde as serras altíssimas e denteadas de Guinais recortam vivamente o espaço investindo de um modo soberano contra as alturas. É singular que o observador encontre aqui a mesma majestade e a mesma perspectiva sob aspectos mais brandos. As serras arredondando-se em linhas que recordam as voltas suavíssimas das volutas e afogando-se, perdendo-se no espaço, sem transições bruscas, numa difusão longínqua de cores em que o verde glauco das matas se esvai lentamente no azul puríssimo dos céus. A ilha de Itaparica, à nossa esquerda e na frente, ridente e envolta na onda iluminada e tonificadora da manhã, desdobra-se pelo seio da baía, revestida de vegetação opulenta e indistinta pela distância. O mar tranquilo como um lago banha, à direita, o áspero promontório sobre o qual se alevanta o farol da barra, cingindo-o de um sendal de espumas. Em frente, a vulta cidade, derramando-se compacta sobre imensa colina,
cujos pendores abruptos reveste, cobrindo a estreita cinta do litoral e desdobrando-se imensa do Forte da Gamboa a Itapajipe, no fundo da enseada. Vendo-a deste ponto, com suas casas ousadamente aprumadas, arrimando-se na montanha em certos pontos, vingando-a em outros e erguendo-se a extraordinária altura, com as suas numerosas igrejas de torres esguias e altas ou amplos e pesados zimbórios, que recordam basílicas de Bizâncio, vendo-a deste ponto sobre a irradiação claríssima da nascente que sobre ela se reflete, dispersando-se em cintilações ofuscantes, tem-se a mais perfeita ilusão de vasta e opulentíssima cidade. O Espírito Santo cinde vagarosamente as ondas e novos quadros aparecem. O forte do mar, velha testemunha histórica de extraordinários feitos, surge à direita, bruscamente das águas, imponente ainda, mas inofensivo, desartilhado quase, mal recordando a quadra gloriosa em que rugiam nas suas canhoneiras, na repulsa do holandês, as longas columbrinas de bronze. Corro os olhos pelo vapor. Na proa, os soldados que trazemos acumulam-se, saudando entusiastas os companheiros de São Paulo, vindos ontem, enchendo literalmente o Itupeva, já ancorado. A um lado, alevanta-se firmemente ligado ao reparo sólido, um sinistro companheiro de viagem, o morteiro Canete, um belo espécime da artilharia moderna. Destina-se a contraminar as minas traidoras que existem no solo de Canudos. Embora sem a pólvora apropriada e levando apenas 69 projéteis, granadas de duplo efeito e shrapnels, o efeito dos seus tiros será eficacíssimo. Lança um alcance máximo útil, 32 quilos de ferro a 6 quilômetros de distância. Acredito, entretanto, dificílimo o seu transporte pelas veredas quase impraticáveis dos sertões. São 2 toneladas de aço que só atingirão as cercanias da Messa dos Jagunços através de esforços inconcebíveis. Maiores milagres, porém, tem realizado o Exército Nacional e a fé republicana. Eu nunca pensei que esta noção abstrata da pátria fosse tão ampla que, traduzindo em síntese admirável todas as nossas afeições, pudesse animar e consolar tanto aos que se afastam dos lares tranquilos, demandando a agitação das lutas e dos perigos, compreendendo-o agora. Em breve pisaremos o solo onde a República vai dar com segurança o último embate aos que a perturbam. Além, para as bandas do Ocidente, em contraste com o dia brilhante que nos rodeia, erguem-se agora, por uma coincidência bizarra, cúmulos pesados, como que traduzindo fisicamente uma situação social tempestuosa. Surgem, erguem-se, precisamente neste momento, do lado do sertão, pesados, lúgubres, ameaçadores. Este fato ocasional e sugestivo prende a atenção de todos, e observando como toda a gente as grandes nuvens silenciosas que se desenrolam longínquas, os que se destinam àquelas paragens perigosas sentem com maior vigor o peso da saudade e com maior vigor a imposição austera do dever. Nenhuma fonte se perturba, porém, que a nossa vendéia
se embuce num largo manto tenebroso de nuvens, avultando além como a sombra de uma emboscada entre os deslumbramentos do grande dia tropical que nos alenta. Rompê-lo-á breve a fulguração da metralha, que de envolta num cintilar vivíssimo de espadas. É um texto aí de Euclides da Cunha, né, do Canudos, Diário de uma Expedição, no livro de 1939, e o texto é lá de 1897. Ele foi publicado aqui no estado de São Paulo. Diário de uma Expedição, nós estamos trabalhando aí o relato de viagem, né? E dois comentários que eu quero fazer com vocês aqui a respeito do texto. Nós já falamos, né, lá no início do ano, que a nossa língua está em constante evolução, né? Quando você faz a leitura desse texto, às vezes é preciso ler mais de uma vez, né? Porque tem muitas palavras aqui que nós não utilizamos mais, nós não sabemos o significado. Então a gente tem que ler mais de uma vez para entender o sentido, o contexto. Tem que buscar no dicionário, na internet, o sentido dessas palavras para a gente construir, para a gente traduzir o texto da nossa própria língua, né? Mas é preciso traduzir aí para a gente entender melhor, porque há muitos termos que já são arcaicos, né? Nós não utilizamos mais. Mas o relato de viagem é um texto, um gênero que nós já vimos, né? Estudamos aí, e nele quem escreve, quem vai relatar, conta os acontecimentos mais importantes, descreve o lugar, né? E se você for prestar atenção nesse texto, o autor, né, o Euclides da Cunha, ele vai descrevendo aí este lugar, né? E o próprio título do texto diz, né, diário de expedição, né? Expedição é o quê? Uma viagem, né? Então ele vai contar, aí ele vai relatar o que aconteceu nessa viagem, dando um foco aí à paisagem, né, ao que ele via. Enfim, vamos lá. Para refletir o texto, primeira questão. Logo no início do relato, Euclides da Cunha anuncia o que ficará de fora do relato. Que informações são essas? Veja só, ele diz bem aqui no início, ó. Não descreverei os incidentes da viagem, vistos todos através de inconcebível mal-estar desde o momento emocionante da partida, em que Bueno de Andrade e Teixeira de Souza representaram em 2 abraços todos os meus amigos de São Paulo e do Rio até o seu termo final nas águas desta histórica paragem. Então ele vai dizer aqui que ele não vai descrever aí os incidentes da viagem, né? Depois de 4 longos dias de uma verdadeira tortura, né? Porque houve aí esse inconcebível mal-estar. Então, ele não vai falar, né? Essas informações aqui, o que vai ficar fora do texto? As informações sobre acontecimentos que lhe causaram mal-estar, esses imprevistos. Tá? Ele não vai contar, vai ficar do lado de fora do texto. 2. Por outro lado, qual foi o foco do relato? Se você for prestar atenção ali, ele destina, né, vários parágrafos ali do texto, o início do texto, para descrever, né, o cenário que ele estava vendo. Então, o foco recaiu na descrição das belezas naturais do cenário da viagem a partir do navio. 3. Há uma forte referência a um evento histórico específico. Veja só, destina-se a contraminar as minas traidoras que existem no solo de Canudos. E aqui ele fala, né, das armas de guerra, né, a pólvora, projéteis. Aqui à frente ele fala também sobre o nome de uma outra arma. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Ele fala aqui sobre as granadas, né? Sobre o cenário social aqui tempestuoso, né? A situação social tempestuosa.
Enfim, então aqui nestes parágrafos, ele vai fazer uma referência aí ao que? A Guerra de Canudos, tá? O evento é a Guerra de Canudos e o período é a implantação da República no Brasil, ó. Em breve pisaremos o solo onde a República vai dar com segurança o último embate aos que a perturbam. 4. Como Euclides da Cunha, no relato, se posiciona em relação ao evento histórico da questão 3, a Guerra de Canudos? Qual era o seu posicionamento político? Euclides da Cunha ele era contra os seguidores de Antônio Conselheiro, que se rebelavam contra o governo, e era republicano, a favor da República. Veja só, repetindo aquele mesmo trecho que eu falei para vocês, ó. Em breve pisaremos o solo onde a República vai dar com segurança o último embate aos que a perturbam. Quem seria contra a República aqui, no caso, né, os seguidores aí de Antônio Conselheiro, tá? Vamos lá. 5. Tendo em vista o posicionamento político do autor, qual é o efeito da descrição que ele faz da natureza ao longo da viagem? Veja só, ele exalta a natureza, né? Ele descreve ali a natureza, né, com vários detalhes, mostrando a beleza e exaltando, né, o Brasil, né, o que ele via. Então, efeito de exaltação das belezas naturais da costa brasileira, que gera um sentimento de patriotismo, né, um sentimento patriótico, de amor à pátria, de amor ao Brasil. E aí finalizamos aqui a correção das nossas atividades, bom? Desejo vocês um ótimo dia, até a próxima aula, bons estudos, bom descanso aí no final de semana, tá? Plantão de dúvidas, ele acontece das 7 às 11 e aqui está o e-mail para o envio das atividades. Não deixe de mandar suas tarefas, tá bom? maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula.